Capítulo 7, parte 4. Alguns hábitos morais. Obediência. É decepcionante que, a fim de cobrir o terreno completo, devemos tratar destes hábitos morais, dos quais o cultivo a mãe deve a seus filhos, de maneira tão breve e inadequada. Mas devemos levar em conta que tudo que já foi dito sobre o cultivo do hábito se aplica com a maior força possível a cada um desses hábitos. O dever pleno de uma criança. O primeiro e infinitamente mais importante é o hábito da obediência. De fato, a obediência é o dever pleno da criança, e por essa razão, todos os seus outros deveres são cumpridos como uma questão de obediência a seus pais. Não só isso, a obediência é o dever pleno do homem, obediência à consciência, à lei, à direção divina. Alguém já observou muito bem que cada uma das 3 tentações registradas de Nosso Senhor no deserto é uma sugestão para se praticar, não um ato de pecado declarado, mas um ato de obstinação, aquele estado diretamente oposto à obediência e do qual brota todo tipo de insensatez ligada ao coração de uma criança. Obediência não é um dever involuntário. Contudo, se os pais perceberem que a obediência não é um mero dever involuntário, cujo cumprimento é um problema que se situa entre eles e a criança, mas que eles são os agentes designados para treinar a criança até que desenvolva a obediência inteligente de um ser humano, que se obriga a cumprir a lei, eles verão que não têm o direito de renunciar à obediência de seu filho e que cada ato de desobediência da criança é uma condenação direta dos pais. Além disso, eles verão que o motivo da obediência da criança não é aquele motivo arbitrário de faça isso ou aquilo porque eu mandei, mas o da injunção apostólica. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo. As crianças devem ter o desejo de obedecer. É somente na proporção em que a vontade da criança está presente no ato da obediência e ela obedece porque seu senso de justiça faz com que ela deseje obedecer, apesar das tentações à desobediência, não por constrangimento, mas de boa vontade, que o hábito será formado. E este hábito irá, a partir de então, capacitar a criança a usar a força de sua vontade contra as suas inclinações, quando estas a instigarem a um procedimento ilegal. Afirma-se que filhos de pais rigorosos demais em exigir uma obediência minuciosa muitas vezes acabam doentes e que órfãos de outras pobres crianças colocadas sob rígida disciplina aguardam apenas uma oportunidade de transgredir a ordem. E é exatamente assim, porque nesses casos não há treinamento gradual da criança no hábito da obediência, nenhum engajamento gradual de sua vontade com o doce serviço, nenhuma oferta voluntária de submissão à mais alta lei. As pobres crianças são simplesmente coagidas a se submeterem à vontade, isto é, à obstinação de outro, de modo algum porque isto é certo, mas apenas porque é conveniente. Espere a obediência. A mãe não tem dever mais sagrado do que treinar seu filho a obedecer imediatamente. Fazer isso não é uma tarefa difícil. A criança ainda está percorrendo nuvens de glória de Deus com quem habita. O princípio da obediência está dentro dela, esperando para ser exercitado. Não há necessidade de repreender severamente a criança, ameaçá-la ou usar qualquer tipo de violência, porque os pais estão investidos da autoridade que a criança intuitivamente reconhece. Basta dizer, faça isso, num tom calmo e autoritativo, e esperar que aquilo seja feito. A mãe frequentemente perde o controle dos filhos quando eles detectam, pelo tom de sua voz, que ela não espera que eles a obedeçam.
Ela não estima sua posição, não tem confiança suficiente em sua própria autoridade. A grande fortaleza da mãe está no hábito da obediência. Se ela exige desde o princípio que seus filhos sempre a obedeçam, então eles sempre o farão como algo natural. Mas uma vez que derem o primeiro passo rumo ao mau caminho e descobrirem que podem desobedecer, uma luta lamentável começará. E essa luta normalmente termina com as crianças fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Esse tipo de coisa é fatal. As crianças estão na sala de visitas e alguém toca a campainha. Vocês devem subir para o quarto agora. Oh, querida mamãe, deixe-nos ficar no canto, perto da janela. Nós ficaremos em silêncio. A mãe fica bastante orgulhosa das boas maneiras de seus filhos e eles permanecem. Eles não ficam em silêncio, é claro, mas esse é o menor dos males. Eles conseguiram fazer o que escolheram e não o que lhes foi ordenado, e eles não colocarão seus pescoços sob o jugo novamente, sem lutar. É em pequenas situações que a mãe é prejudicada. Hora de dormir, Willie. Oh, mamãe, deixe-me apenas terminar isso. E a mãe cede, desconsiderando que o caso em questão não é irrelevante, pois importa que a criança esteja sendo diariamente confirmada no hábito da obediência pela repetição ininterrupta de atos de obediência. É espantoso como a criança é hábil em encontrar maneiras de fugir do espírito enquanto observa a letra. Mary, entre. Sim, mãe, mas sua mãe chama 4 vezes antes que Mary entre. Guarde seus blocos, e os blocos são guardados por dedos lentos e relutantes. Você sempre deve lavar as mãos quando ouvir a primeira campainha. A criança obedece daquela vez e nunca mais. Para evitar essas demonstrações de obstinação, a mãe deve insistir desde o início em uma obediência imediata, alegre e perene, exceto por lapsos de memória por parte da criança. A obediência ocasional, relutante e indisposta, dificilmente vale a pena. E é muito mais fácil formar na criança o hábito da obediência perfeita ao nunca lhe permitir qualquer outra atitude, do que obter essa obediência meramente formal por um exercício constante de autoridade. Aos poucos, quando a criança tiver idade suficiente, leve-a à confiança. Mostre-a como é nobre ser capaz de fazer em 1 minuto e de forma brilhante algo que ela não gostaria de fazer. Para assegurar esse hábito da obediência, a mãe deve exercer grande autocontrole. Ela nunca deve dar uma ordem que não pretende ver totalmente executada, e ela não deve colocar sobre seus filhos fardos difíceis de suportar, uma ordem atrás da outra. A lei assegura a liberdade. As crianças que são treinadas a obedecer perfeitamente podem ser confiadas a uma grande dose de liberdade. Elas recebem algumas instruções que sabem que não devem desobedecer, e em relação às demais coisas, têm permissão para aprender como dirigir suas próprias ações, mesmo à custa de alguns pequenos contratempos, e não precisam ser importunadas com um disparar contínuo de faça isto e não faça aquilo. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Qual é o dever pleno da criança? 2. Qual é o estado oposto à obediência? 3. Mostra que um pai não tem o direito de renunciar à obediência. 4. Qual é o verdadeiro motivo para a obediência? 5. Cite o fato de que as crianças criadas de forma rigorosa são frequentemente fracassadas. 6. Por que pais e professores podem esperar obediência? 7. Como as crianças acabam sendo criadas para fazer o que quiserem? 8. Que tipo de obediência tem valor duradouro para a criança? E 9. Como as crianças podem ser treinadas para a liberdade? Capítulo 8. Autenticidade. É desnecessário dizer qualquer palavra sobre o dever da autenticidade, mas o treinamento da criança no hábito da veracidade estrita é um outro assunto.
e requer cuidados atenciosos e zelo por parte da mãe. 3 causas da mentira, todas malignas. As causas da malignidade e da mentira: descuido em apurar a verdade, descuido ao declarar a verdade e uma intenção deliberada de enganar. Que todas as 3 são malignas fica evidente pelo fato de que o caráter de um homem pode ser arruinado por algo que não passa de uma declaração negligente e imprudente por parte de outro. O falante repete um comentário prejudicial sem se dar ao trabalho de peneirá-lo. Ou repete o que viu ou ouviu com tão pouco cuidado de apresentar a verdade que sua declaração não se faz melhor que uma mentira. Apenas um tipo é punido nas crianças. No entanto, dos 3 tipos de mentira, apenas o terceiro de fato é severamente punido na criança, enquanto os demais são permitidos. O menino diz que viu muitos cachorros malhados na cidade, mas realmente viu 2, que todos os garotos estão colecionando cartões. Ele conhece apenas 3 que estão fazendo isso, que todo mundo diz que Jones é um covarde. O fato é que ele ouviu Brown dizer isso. Esses desvios de veracidade estrita são considerados assuntos de tão pouca importância que a mãe está disposta a deixá-los passar como tagarelice infantil, mas de fato tal descuido é prejudicial para o senso de verdade na criança, uma espada que facilmente perde o fio. Exatidão da afirmação. A mãe que treina seu filho para uma estrita exatidão de suas afirmações sobre coisas pequenas e grandes o fortalece contra as tentações, as formas mais grosseiras de mentira. Ele não irá prontamente acrescentar informações à história para sua própria vantagem, suprimir fatos, se equivocar quando a afirmação do simples fato se tornar um hábito obrigatório e quando não tiver sido autorizado a formar o hábito maligno e contrário de ser irresponsável e vago com as palavras. Exagero e embelezamentos jocosos. 2 formas de prevaricação muito tentadoras para a criança exigirão grande vigilância por parte da mãe, e de exagerar e a de revestir uma história com embelezamentos jocosos. Por mais engraçada que uma circunstância possa ser descrita pela criança, a mãe implacável deve despir a história de tudo que estiver sobre e acima da verdade nua, pois de fato uma reputação de jacoso é adquirida à custa daquela indignidade de caráter, quer da criança ou do adulto, que acompanha o hábito da veracidade estrita. É possível, felizmente, ser engraçado sem qualquer sacrifício da verdade. Reverência, etc. Quanto à reverência, consideração pelos outros, respeito pelas pessoas e propriedades, só me resta insistir sobre a importância de um cultivo diligente dessas qualidades morais, marcas distintivas de uma natureza refinada, até que se tornem hábitos diários na vida da criança, ainda mais porque uma disposição autoafirmativa, agressiva e egoísta é muito característica dos tempos em que vivemos. Consideramos que a disposição nasce na criança. Estou ansiosa, no entanto, para dizer algumas palavras sobre o hábito da disposição amável. É muito comum considerarmos a disposição da criança como algo constitucional, aquilo que nasce nela e não deve ser auxiliado nem impedido. Ela é uma pequena alma bem disposta, nada a deixa desconcertada. Ele tem a disposição do pai. A menor contrariedade o faz encolerizar-se. São tipos de observações que ouvimos constantemente. Não disposição, mas tendência. Não há dúvida de que os filhos herdam uma certa tendência à irascibilidade ou à amabilidade, ao mau humor, ao descontentamento, à irritação, à obstinação, ao murmúrio e à impaciência, ou ao contentamento, à confiabilidade, ao bom humor, à paciência e à humildade.
Também é verdade que a felicidade ou a ruína da criança ou do adulto, bem como o conforto ou a miséria das pessoas que vivem ao seu redor, dependem da preponderância de qualquer uma dessas qualidades, isto é, dependem de sua disposição. Todos conhecemos pessoas dotadas de integridade e de muitas virtudes excelentes que se tornam intoleráveis a seus familiares. A raiz do mal é não que essas pessoas tenham nascido taciturnas, mal-humoradas ou invejosas. Isso poderia ter sido corrigido, mas que foram autorizadas a crescer nessas disposições. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, o poder do hábito é inestimável. Cabe aos pais corrigir as más inclinações originais, ainda mais que se a criança tiver herdado isso deles, e enviar seu filho ao mundo aperfeiçoado com uma disposição equilibrada e feliz, inclinado a tirar o melhor das coisas, a olhar para o lado positivo, a atribuir as melhores e mais bondosas intenções aos outros, e a não fazer afirmações extravagantes por conta própria, fonte fértil de disposições repulsivas, e isso porque a criança nasce com não mais do que certas tendências. Os pais devem corrigir a tendência por meio de um novo hábito de disposição. É pela força do hábito que uma tendência se torna uma disposição, e cabe à mãe impedir a formação de más disposições e estimular as boas. E não é difícil fazer isso durante os anos em que o semblante da criança é como um livro aberto para sua mãe, que lê os pensamentos de seu coração antes que ela mesma os perceba. Ao guardar na memória o fato de que todo pensamento invejoso, murmurador e descontente deixa uma rota na própria substância do cérebro da criança, no qual tais pensamentos podem correr repetidas vezes, que essa rota, esse trilho, por assim dizer, está sempre se estendendo e se aprofundando com o trânsito de pensamentos repulsivos. O cuidado da mãe deve ser o de impedir, desde o início, a formação de tal rota. Ela vê a alma de seu filho, vê a disposição no ato de se levantar. Esta é a sua oportunidade. Mude os pensamentos da criança. A mãe deve mudar os pensamentos da criança antes mesmo que o mau humor tenha tempo de se transformar em sentimentos conscientes, muito menos de agir. Leve-a para fora, mande-a buscar ou carregar algo, diga-lhe ou mostre-lhe algo interessante. Quero dizer, dê a ela outra coisa em que pensar, mas tudo de forma bem natural e sem deixar a criança perceber que está sendo tratada. Da mesma forma que todo ataque de obstinação deixa lugar na mente da criança para que outro ataque de obstinação lhe suceda, cada ataque desse tipo, evitado mediante o discernimento da mãe, tende a destruir os traços malignos das antigas disposições obstinadas. Ao mesmo tempo, a mãe tem o cuidado de estabelecer uma estrada para livre curso de todos os pensamentos e sentimentos doces e amáveis. Até aqui, tenho proposto sugestões, não para um curso de treinamento intelectual e moral, mas apenas para a formação de certos hábitos que deveriam ser, por assim dizer, os pontos mais altos do caráter. Mesmo com este programa limitado, deixei passar despercebido muitos assuntos, tão importantes quanto aqueles abordados. Diante de um emaranhado de riquezas, foi necessário adotar algum princípio de seleção, e julguei conveniente insistir em considerações que não me parecem ser plenamente levadas em conta pelos pais instruídos, em vez de tratar daquelas cuja força toda pessoa ponderada reconhece. Pergunta para uso dos estudantes. 1. Quais são as causas da mentira? 2. Mostra que todos os tipos de mentira são maliciosos. 3. Por que apenas um tipo é punido nas crianças? 4. Como você treinaria uma criança na exatidão de afirmação? 5. Como você lidaria com o exagero? 6.
Como você lidaria com os embelezamentos jocosos? 7. Mostre que a reverência, consideração, etc., requerem atenção especial no tempo em que vivemos. 8. A disposição nasce na criança? 9. Mostre que não a disposição, mas a tendência que nasce na criança. 10. Como os pais devem corrigir essa tendência? 11. Mostre de forma minuciosa a eficácia de mudar os pensamentos da criança. E 12. Faça distinção entre mudar os pensamentos de uma criança e transmitir a ela o pensamento que você pretende que ela tenha.